Você já ouviu falar do caso da bruxa da família Bell? Uma antiga lenda do sul dos Estados Unidos é a origem de uma história que teria aterrorizado o imaginário de muitos no estado do Tennessee ao longo dos anos. Essa lenda também é responsável por inspirar muitos autores e roteiristas de Hollywood, sendo inclusive apontada como uma das inspirações para o famoso filme de terror A Bruxa de Blair. Mas antes de irmos ao caso, eu já peço para que você deixe o like agora no início do vídeo para ajudar na entrega do conteúdo do canal. Se inscreva se não for inscrito e ative o sininho de notificação. Me siga também no Instagram para não perder nenhuma novidade. E se já aconteceu alguma coisa misteriosa ou assustadora com você, mande e-mail para o e-mail do canal que vai estar fixado no primeiro comentário do vídeo. O caso se passa no ano de 1817. John Bell era um homem comum que vivia com sua família no pequeno povoado de Red River, que mais tarde se tornaria a cidade de Adams, no estado do Tennessee, sul dos Estados Unidos. Ele tinha uma propriedade grande e cultivava plantação de milho. Durante uma inspeção de rotina em seu milharal, John Bell se deparou com um animal muito estranho. O animal parecia ter o corpo de um cachorro e a cabeça de um coelho. John tentou matar a criatura a tiros, mas ela foi rápida e conseguiu fugir. Mesmo assustado com aquela situação, John resolveu seguir sua vida, mas a partir daquele evento, as coisas só pioraram. E pouco tempo depois, a família Bell começou a presenciar eventos estranhos na propriedade. Algumas vezes, durante o jantar, eles escutavam sons de batidas do lado de fora da casa. Então os filhos de John sempre corriam para fora para ver quem era, mas eles nunca conseguiam encontrar a origem dos ruídos. Nos dias seguintes, as crianças começaram a ter dificuldades para dormir. Eles acordavam no meio da madrugada e diziam que tinham ratos roendo as suas camas. Além disso, eles reclamavam que tinha uma força invisível que puxava seus cobertores e jogavam seus travesseiros no chão. Estava muito claro que algo sobrenatural estava mexendo com as crianças da família Bell. Com o passar do tempo, a família começou a escutar o que parecia ser uma voz bem fraca de uma idosa cantando pelos corredores da casa. Os eventos foram ficando cada vez mais intensos e a filha mais nova de John, Betsy, começou a ser atacada. Ela sofria agressões inexplicáveis, era empurrada contra as paredes e machucados começaram a aparecer pelo seu corpo. Por conta dos dogmas daquela época, os Bells optaram por manter em segredo tudo pelo que estavam passando. Mas a situação ficou tão insuportável que eles resolveram confidenciar para um amigo da família, James Johnston. James então passou uma noite na casa da família junto com sua esposa e eles presenciaram alguns dos eventos sobrenaturais que ocorriam na residência. Ele chegou a fazer um contato direto com as forças que estavam atuando ali e perguntou o que elas queriam, mas ele não obteve resposta. E curiosamente, os eventos se encerraram depois que o amigo dos Bells decidiu confrontar o que quer que estivesse fazendo aquilo. Mas isso não durou muito tempo. A estranha voz feminina, que ficou conhecida como voz da bruxa dos Bells, ficou cada vez mais intensa e perturbava todos os membros da família. A notícia dos eventos sobrenaturais chegou a Nashville e despertou o interesse do general Andrew Jackson. O general foi companheiro de batalha dos filhos mais velhos de John Bell e decidiu fazer uma visita à família para entender o que estava acontecendo. E só a título de curiosidade, o general Andrew Jackson se tornou o 7º presidente dos Estados Unidos e o seu mandato foi de 1829 até 1837. Dizem que quando a comitiva do general Jackson adentrou a propriedade dos Bells, os cavalos pararam de puxar as carroças e nada fazia com que eles avançassem no terreno. O general questionou em voz alta se a bruxa dos Bells estava ali e uma voz feminina surgiu entre eles, dizendo que ele poderia seguir em frente. Então os cavalos voltaram a puxar as carroças e eles prosseguiram. Junto com a família Bell, o general estava esperando alguma manifestação
manifestação, mas o dia estava estranhamente calmo e nada de anormal estava acontecendo. De repente, um membro da comitiva começou a provocar a bruxa dos Bells, dizendo que ele era um domador de bruxas e ela estava com medo da bala de prata que ele tinha reservado para ela. Imediatamente depois das provocações, o homem começou a se contorcer no chão, dizendo que estava sendo torturado. Ele foi subitamente arremessado para o alto, como se tivesse levado um golpe muito forte. E a voz feminina disse em alto e bom som que mais pessoas ali seriam atormentadas por ela. Os membros da comitiva imploraram para deixar a propriedade, mas o General Jackson decidiu passar a noite ali. Não se sabe exatamente o que aconteceu com eles enquanto dormiam ali, mas foram avistados indo embora logo de manhã, sem maiores avisos. Sozinhos novamente, os Bells eram cada vez mais assombrados e aprenderam a conviver de certa forma com a entidade conhecida como Bruxa dos Bells. Betsy se apaixonou por um vizinho, o jovem Joshua Gardner, e os dois ficaram noivos. A família Bell comemorou o noivado, mas a bruxa começou a sussurrar para a Betsy que não queria que o casamento acontecesse. O antigo professor de Betsy, um homem 11 anos mais velho chamado Richard Powell, tinha interesse amoroso na menina e chegou a expressar a vontade de se casar com ela quando ela ficasse mais velha. Muitos diziam que Richard era um estudante de magia oculta, mas isso nunca foi provado. O tempo passou e Richard, que era casado com uma mulher em Nashville, desejou felicidades para o casal e retirou o seu interesse por Betsy. Porém, o casal estava sendo tão atormentado pela entidade da bruxa que resolveu encerrar o noivado na Páscoa de 1821. Mas a presença da bruxa era tão forte que ela continuou atormentando Joshua, mesmo depois dele ter rompido o noivado com Betsy. Durante quase um ano, John Bell sofria de uma doença desconhecida que causava fortes espasmos e atrapalhava na hora de comer. Sem conseguir sair de casa, John começou a ser atacado pela bruxa, que gritava que estava atacando o velho John Bell, como ela o chamava. John Bell definhou e morreu no dia 20 de dezembro de 1820, depois de um dia em coma. A família encontrou ao lado do corpo um frasco com líquido vermelho. Eles deram uma gota do líquido para o gato experimentar e ele morreu imediatamente. Gente, que maldade com o gato. A voz da bruxa se manifestou, dizendo que tinha consertado o velho John Bell. O filho mais velho de John jogou o frasco na lareira e ele desapareceu em meio a um enorme chama azul. E durante o funeral de John Bell, que foi fora da propriedade, a bruxa se manifestou dando gargalhadas e assustou a todos no local. E depois da morte de John, as manifestações pararam por um longo tempo. Quase um ano depois, a bruxa voltou a se manifestar e disse para a viúva de John Bell que voltaria para visitar a família em 7 anos. E em 1828, ela voltou e começou a assombrar o filho mais velho, que se chamava John Jr. E dizem que ela praticamente previu vários momentos históricos dos Estados Unidos, como a Guerra Civil Americana. Um tempo depois, a bruxa se despediu novamente e disse que voltaria para assombrar os descendentes diretos de John Bell em 107 anos. Em 1935, a bruxa se manifestou para o físico Dr. Charles Bale Bell, e ele chegou a escrever um livro sobre esse momento. Charles Bale Bell morreu em 1945 e desde então a bruxa dos Bells não apareceu mais para nenhum membro da família. Há muitos mistérios em torno da origem dessa entidade e do porquê de ela ter assombrado os Bells por tanto tempo. Uma das versões mais aceitas é de que a entidade é o espírito de Kate Bates, uma vizinha da família. Ela declarava que os Bells tinham roubado suas terras e ela jurou antes de morrer que assombraria seus descendentes. A outra versão é de que Richard Powell usou o seu conhecimento de magia oculta para assombrar a família. Ele teria invocado a entidade maligna para assombrar os Bells que não teriam aceitado o seu amor por Betsy. Atualmente, a propriedade dos Bells se tornou uma fazenda e até hoje existem especulações sobre eventos sobrenaturais no local. Existe uma caverna nas terras que ficou conhecida como a Caverna da Bruxa dos Bells. Algumas pessoas dizem ouvir
crianças brincando, espíritos conversando e até velas no interior da caverna. Também há relatos de manifestações mais violentas, como empurrões e machucados que aparecem sem explicação quando você está dentro da caverna. A propriedade se tornou um dos pontos de eventos poltergeists mais conhecidos nos Estados Unidos. A lenda da Bruxa de Bell se tornou um elemento do folclore local e serviu de inspiração para diversas obras de terror. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu não encontrei muitas informações envolvendo a família Bell e nem sobre eventos mais recentes envolvendo a Bruxa dos Bells. Mas essa é uma das histórias mais famosas dos Estados Unidos. E caso você tenha alguma dica de caso assombrado que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. E se algo já aconteceu com você, mande o seu relato no e-mail do canal, que vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais. Tchau!